Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No último vídeo eu disse que o caminho que eu trilhei, sempre trilhei, no qual a Kabbalah sempre esteve presente, é um caminho de encontro com Deus. E eu disse que é um encontro concreto, um encontro de fato, não uma impressão, não um sentimento, um encontro de fato, e disse que qualquer caminho que não prometa isso e que não prepare você para isso é um falso caminho, é uma perda de tempo. Talvez seja melhor, sei lá, se fazer terapia ou algo do tipo. Eu falei que ia dizer nesse vídeo como que isso se relacionava a Philip K. Dick, o grande escritor de ficção científica norte-americano, supostamente morto em 1982. Primeiro, é preciso dizer que Philip K. Dick já estava no meu trabalho há muito tempo, ele só não estava em primeiro plano. Se vocês consultarem meu blog, vocês vão ver lá que eu já havia escrito e relacionado Philip K. Dick aos ensinos do então Templo Sofiânico. Se vocês procurarem ver o meu novo canal, Nova Gênesis, a descrição vai estar aqui, o endereço vai estar aqui na descrição desse vídeo. Philip K. Dick é muitas vezes citado e ele é o pano de fundo de tudo aquilo que a gente apresenta ali naquele novo canal. Então ele estava ali e ele só foi crescendo, ele foi tomando uma proporção maior, e isso tem a ver com o que é chamado pelo próprio Philip K. Dick suportes de realidade. O que são religiões? Todas elas são suportes de realidade. Como assim suportes de realidade? O objetivo de toda religião, de seus mitos e de seus ritos e seus ensinos ou dogmas, é o de superar a entropia. Seja ela manifestada como os infernos budistas ou o inferno cristão, seja ela manifestada como desejo, seja ela manifestada como impureza, como a ação de espíritos obsessores, é a ação de um poder ordenador sobre o caos. René Guénon dizia que na Kali Yuga as religiões passaram a ter um rosto exotérico, né? Então aquilo que a religião parece do lado de fora, parece aos olhos de todos, e internamente elas teriam uma verdade esotérica. Esse esotérico é justamente daquilo que é interno, né? Que seria a essência da religião, a verdade da religião, e, por ser verdade, o próprio Deus estaria ali por trás de todas as religiões. Isso é chamado de a unidade transcendente das religiões, né? Ou seja, quer dizer que se você olhar, colocar todas as religiões enfileiradas e esticar uma linha ali, essas linhas são distintas, mas acima elas convergem num único ponto, que seria Deus, a divindade. E que por conta disso, as verdadeiras religiões teriam preservado ritos iniciáticos que colocariam seus adeptos em contato com as verdades transcendentes e esotéricas. O Guénon achava que o cristianismo não tinha, que o cristianismo havia se exoterizado ou exoterizado por completo. Então todo elemento esotérico do cristianismo havia desaparecido. O Shuon, que é um outro, eu vou falar deles ainda no canal, mas acho que quem acompanha meu trabalho aqui tem interesse por essas coisas e já deve ter ouvido falar dos dois nomes, certamente já ouviu falar, pensava diferente, pensava que o cristianismo havia conservado um caráter iniciático. Eu concordo com essas posições, mas eu reconheço que elas não são perenes, elas não duram para sempre. O Philip K. Dick vai dizer que
os suportes de realidade podem se tornar eles podem ser fracos ou podem estar ultrapassados. Quer dizer, as religiões, existindo nessa forma esotérica e exotérica, elas podem não ter força bastante para conter a entropia, ou elas tinham força numa outra época. Então hoje elas ainda mantêm alguma força, mas é uma força menor. E no passado elas tinham força plena, mas passadas suas épocas, seus períodos históricos, elas perderam completamente esse poder. Dando um exemplo do cristianismo, por exemplo, né? Pegando o cristianismo de exemplo, ele meio que anda na corda bamba entre essas duas posições. Durante a cristandade, durante a Idade Média, né, no período conhecido como cristandade, o cristianismo tinha poder como suporte de realidade. E foi só naquele tempo que ele manifestou a sua força plena. Então, hoje nós diríamos que o cristianismo é um suporte de realidade ultrapassado. Mas mesmo naquela época, a capacidade que o cristianismo tinha de preservar as pessoas da entropia era pequena. Houveram muitas perversões na sociedade, na cristandade. Não como as pessoas pensam, não como se é ensinado hoje em dia. Que a idade das trevas e o caramba 4, isso aí é bobagem. Bobagem de professor camisa de Che Guevara. Se vocês quiserem mesmo polemizar com o cristianismo católico, vocês precisam saber do que vocês vão falar. O problema não é cruzada, há problema nas cruzadas. Há problemas na Inquisição, mas não os problemas imensos, exagerados e até falsos que foram criados. Se você quer polemizar com o cristianismo, você tem que chegar na base dele, no que se tornou o fundamento do catolicismo e contra ou a favor de todo pensamento no Ocidente da ciência, que é a escolástica. É ali que você tem que ir. É contra aquele pensamento que você tem que se armar, entendendo que aquele pensamento ocupou um espaço importante em uma determinada época. Isso também eu pretendo falar nos próximos vídeos. Então, eu concordo com o Guénon, concordo com o Schum, mas eles não previram que esses aspectos esotéricos existiriam não para sempre nas religiões. Porque o aspecto esotérico ele é a força de vida da religião. Ele é aquilo que a mantém viva, ele é o que a religião é de fato. Não é a sua apresentação pública, é sua alma. É onde você encontra Deus. E os últimos anos, em especial 2020, nos mostraram que nenhuma religião teve potência espiritual para impedir a entropia. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E, além de tudo, renderam-se ao aparato estatal. Aceitaram as determinações do Estado. Até porque não tinham poder para fazer diferente, poder espiritual para fazer diferente. 2020 e 2021 foi o julgamento das religiões, como um todo. Todas elas foram julgadas e todas elas foram reprovadas. Resta das religiões apenas a sua máscara externa. Seus discursos, seus dogmas, seus trajes, seus livros sagrados, mas Deus não está mais lá. Então nós precisamos encontrar um suporte de realidade mais forte e perene. E tudo isso aqui que eu estou dizendo vem de Philip K. Dick. Philip K. Dick afirma que em fevereiro e março de 1974, ele teve um encontro com uma divindade benigna que literalmente o invadiu e transformou sua mente
ele comunicou uma quantidade imensa de informação salvífica sobre a vida, sobre a realidade, e ele dedicou os últimos anos da sua vida, visível, a anunciar aquilo que ele recebeu dessa entidade. E eu vou ler um trecho de uma entrevista, uma resposta do Philip K. Dick numa entrevista que ele deu para um cara chamado Charles Platt. Ele estava falando sobre sofrimento, a percepção dele de que a realidade era uma realidade de dor e de sofrimento. E ele conta que ele teve um encontro, quando ele só viu o sofrimento, ele teve uma visão beatífica que afastou o senso de horror que ele tinha, a certeza que ele adquiriu de que havia uma divindade, havia um Deus, mas ele era terrível, mau, louco, perigoso. E ele diz que a angústia mental dele foi completamente afastada, que foi como um decreto de Deus. Aquela angústia foi tirada da mente dele. E ele sentiu aquilo curando a mente e o corpo. E aí ele diz assim: e a partir disso, forjei um conceito relativamente simples e possivelmente único na teologia, que é: o irracional é o extrato primordial do universo. Vem primeiro no tempo e é primário na ontologia. Quer dizer, o ser, a essência do ser é a irracionalidade, é o caos. É o caos. Tudo tem início no caos e na irracionalidade. E aí o que ele diz? E evolui para a racionalidade. A história do universo é um movimento da irracionalidade, caos, crueldade, cegueira, inutilidade para uma estrutura racional, que é harmoniosa, interligada de uma forma ordenada e bela. A divindade criadora estava essencialmente perturbada do nosso ponto de vista, o Criador perturbado. Somos, como humanos, uma evolução acima da divindade primordial. Somos pigmeus, mas estamos nos ombros de gigantes e, portanto, vemos mais do que eles veem. Nós, seres humanos, somos criados e, no entanto, somos mais racionais do que o próprio Criador que nos gerou. Não se renda à ideia de Deus tem um plano. As desgraças que aconteceram na minha vida é porque Deus quer que seja assim. Deus vai me dar uma vida melhor, um plano melhor, vai me colocar num lugar melhor. É eu que não entendo a sabedoria de Deus. Não é assim. Ao fazer isso, você está abrindo mão de quem você é, do papel que você deve exercer, como um estágio acima da divindade criadora. E a gente vai falar mais disso nos nossos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilha. Não deixa de seguir o meu novo canal, Nova Gênesis. Tem muito material interessante lá. E nos vemos no nosso próximo vídeo.